E de repente, não é? Eles começam a fazer uma festa enorme, gigantesca, e se maqueia e se pinta para comemorar aquela pessoa da família que eles perderam. Isso vai causar um assombro muito grande, porque vai haver um choque cultural. Mas o choque cultural só irá acontecer porque eu, em um dado momento, por inúmeras circunstâncias, não tive acesso à cultura mexicana. Eu não vou entender. Eu, enquanto católica, não é? Que sofro, choro, que vou no dia 2 de novembro ao cemitério, eu vou achar aquilo uma falta de respeito, quando na realidade não é uma falta de respeito. E sim, é a maneira que eles entendem, não é? É de como eles devem homenagear aquela pessoa que partiu. Nossas raízes mais antigas estão entre os indígenas, os primeiros habitantes da terra, hoje chamada Brasil. Entre todos os grupos indígenas, a morte é cercada de rituais que visam garantir que o morto faça uma boa viagem para o além. Tem comunidades indígenas que eles fazem uma festa durante uma semana inteirinha. E no entendimento deles, aquela festa com comida em abundância, com todos dançando, tocando os seus tambores, não é? E professando a sua fé de acordo com a tradição indígena, a alma daquela pessoa que morreu, ela fica entre eles durante uma semana. Então é uma semana que eles fazem uma festa enorme. E no último dia, não é? No último dia, o espírito deixa a terra definitivamente. E aí a celebração é aquela despedida. Isso para grupos indígenas diferentes, não que todos os indígenas tenham essa prática, porque como eu já falei para vocês, é uma questão de cultura, e cultura, cada povo tem o seu. E os povos indígenas são inúmeros, então cada um tem a sua maneira de cultuar os seus mortos. Mas todos eles, toda a cultura indígena, em cada um dos povos indígenas, tem rituais. E esses rituais são riquíssimos, culturalmente falando. Riquíssimos. As famílias se reúnem como um todo, fazem uma festa. Eles entendem que essa separação, sim, causa uma tristeza, mas não é daquela mesma maneira como nós católicos entendemos e sofremos aquela morte, entendeu? Cada um tem a sua maneira, eles entendem, eles sofrem, mas o sofrimento deles eles traduzem de outra forma, por meio de dança, festa, não é? Porque eles entendem que aquela alma ainda vai estar com eles e volta a dizer, de acordo com determinadas culturas indígenas. Isso não quer dizer que é de uma forma genérica, ou seja, que todas as tribos indígenas fazem dessa forma, utilizam essa forma. Não, cada um tem o seu entendimento. Tomemos como exemplo os tupinambás. Segundo sua crença, o ser humano tem duas partes, o corpo e a alma. Quando a alma se separa do corpo, inicia sua jornada em busca do Guajupiá, o paraíso. Sobre outra etnia indígena, nos conta Beth Mindin. Vamos entender. Então, aqui, segundo as tradições tupinambás, não é? Há duas partes. O corpo tem duas partes, o corpo e a alma. Há um momento em que a alma se desprende do corpo, que é a morte, não é? Mas aí essa alma ela vai iniciar essa jornada em busca do Guajipiá, que é o paraíso. Se você prestar atenção e relacionar com o cristianismo, tanto o cristão é católico quanto o evangélico, também não é? A alma se desprende do corpo e retorna para o reino dos céus, retorna para a casa do Pai. Aqui, no caso dos tupinambás, essa alma ela vai começar uma grande jornada, porque ela vai buscar esse paraíso. A alma, segundo o cristianismo, não retorna, não é para o reino dos céus,
segundo as suas práticas aqui na terra, porque deixamos claro que não é que os cristãos acreditam, não é que nem todos, dependendo das suas ações e dos seus comportamentos, não serão dignos de morar, não é que a sua morada definitiva seja o reino dos céus, como vocês bem sabem. Mas vamos dar início aqui à leitura. Os Suruí Paiter de Rondônia, os índios com quem mais tempo convivi, sonham com frequência com o mundo das almas, onde habita os que já morreram. São os pajés, na sua maioria homens, que têm o poder de viajar ao país das almas, visitar as aldeias dos mortos e avistar ou mesmo encontrar-se e conversar com os deuses e com os espíritos. Aqui você já vê que essa incumbência, ou seja, que é a responsabilidade de estar em contato com o mundo dos mortos, é dado aos pajés. Os pajés são os grandes, eles são uma espécie de médicos, doutores, eles são pessoas mais velhas, dotadas de uma sabedoria muito grande e que têm essa capacidade de lidar com essa parte mítica, não é? Da natureza, acreditam em espíritos, conversam com os espíritos, não é? Entram assim num processo assim de transe, onde eles têm esse contato. Isso tudo é responsabilidade do pajé. Então fica da incumbência do pajé de fazer essa visita. Ele vai ao mundo dos mortos, ele conversa com os mortos, entendeu? Isso é incumbência, de acordo com a religião Tupinã, com o povo indígena Tupinambá. Os católicos rezam pelas almas e celebram missas por elas, esperando livrá-las quanto antes do purgatório. É que, segundo a doutrina católica, quando alguém morre, passa por um período de purificação. Não se trata de um lugar, mas de um estado. Então, vocês prestem atenção. Durante a nossa vida, segundo o cristianismo, durante o tempo em que nós estamos vivos, é óbvio que nós vamos conviver com as pessoas, nos relacionar com elas, temos os nossos comportamentos, agimos da maneira que achamos correto. Não é isso que acontece? Pois bem, as nossas ações ao longo de toda a nossa vida, elas vão ditar o tempo que nós iremos ficar no purgatório. Se eu levei uma vida, não é? Sendo indiferente com os outros, sendo arrogante, se eu tentei, não é? De maneiras erradas, ganhar o meu dinheiro, comprar minhas coisas, se eu enganei, se eu menti, se eu tratei mal meus pais, se eu fui desrespeitosa com as pessoas, se eu fui negligente com a minha vida e com a vida dos outros, quando eu morrer, eu ficarei nesse estado de espera para que a minha alma possa se purificar para poder ter direito ao reino dos céus. Então eu preciso me purificar, eu vou ficar, de acordo com a fé cristã, eu vou ficar no purgatório esperando esse tempo até que minha alma atinja esse estado de purificação e eu possa conquistar o direito de entrar no reino dos céus. Nesse período, a alma ainda está sofrendo por suas impurezas. Quanto mais orações e missas lhe forem dedicadas, mais depressa poderá se livrar desse sofrimento e ser feliz com Deus. Lembra do que eu falei? Que é comum da tradição católica, que a pessoa que morre, não é o ente querido daquela família que morreu, eles passam 7 dias, nós passamos 7 dias rezando o terço, cantando, louvando a Deus,
É exatamente por este motivo. Tá vendo como é bom entender, como é melhor compreender? Porque às vezes a pessoa diz assim, os que não conhecem, né, os que não conhecem profundamente a fé católica, diz assim, meu Deus, mas aquelas pessoas são muito tolas, gente. A pessoa já morreu, não adianta mais não, acabou. Morreu, deixa o morto lá descansar. Não adianta mais, não vai viver, não vai tornar a viver. Eles se reúnem e ficam fazendo aquelas orações para quê? Por quê? Porque ele não conhece. O desconhecimento leva a ações contraditórias, a comportamentos contraditórios. O que seria isso, professor, um comportamento contraditório? Eu não é exatamente fazer o que eu acabei de falar. Julgar, chamar atenção. Olha, não faz isso não. Para que tu tá fazendo essas orações? Isso não adianta, não perde o teu tempo, entendeu? Como é que ele vai entender, não é? Ele sofre da maneira dele, é uma contradição que ele vá querer que o outro sofra daquela mesma maneira. Ou que ele não entenda, não é? Que cada um tem a sua maneira particular de viver esse momento de perda, perda extrema. Quase metade da população brasileira tem ascendência africana. Ter ascendência africana, ou seja, tem ligação com a África, um parente, uma avó que casou com alguém, entendeu? É uma ascendência, ou seja, um grau de parentesco, por mais que seja distante, porque os negros africanos vieram para cá em grande quantidade e foram se relacionando com as outras culturas e foram se misturando. Quase metade da população brasileira tem ascendência africana, ou seja, de descendência dos africanos, descendem, né? Os africanos trouxeram para cá suas religiões e seus costumes. Aqui, muitas vezes, não tiveram liberdade para praticar suas crenças, mas resistiram de modo que a cultura africana se tornou uma das raízes da cultura brasileira. Sim, meus amores, é necessário para entender essa parte, né? Que você pode dizer assim, poxa, mas como? Eles não puderam praticar a sua religião aqui? Não. Existe uma regra básica para você desculturalizar uma pessoa. O que é desculturalizar, professora? Você impedir que aquela pessoa mantenha sua cultura viva, sua história, seus costumes, suas tradições. E existem duas maneiras que realmente matam a cultura da pessoa. É quando você proíbe que ela fale na sua língua mãe, ou seja, na sua língua de origem, e quando você proíbe ela de prestar os seus cultos religiosos, de viver sua fé, de viver seus costumes, suas tradições. Se você privar uma pessoa da sua língua mãe, privar uma pessoa da sua religião, daquilo que ela acredita, privar ela dos seus costumes, da sua tradição, você matou aquela pessoa. Porque ela vai se tornar uma outra pessoa que nem ela conhece. Para quê? Para satisfazer um desejo de outra pessoa. Então foi isso que os portugueses fizeram. Assim que eles eram pegos, eles eram proibidos logo de falar na língua deles. Mas tinha um detalhe, eles só sabiam se comunicar daquela maneira. Então eles sofreram muito, foi com muita violência que eles aprenderam a falar em português, foi com muita violência, extrema violência, que eles aprenderam que era que os senhores de higiene estavam pedindo para eles, os senhores de escravo. Foi com muita violência que eles abriram mão da religião deles e adotaram a religião católica. Então foi com extrema violência. Só que cultura não é algo que você tire assim da noite para o dia. Cultura faz parte, é como se fosse uma tatuagem, uma impressão no nosso corpo, fica impresso. Então você não tem como dissociar, você não tem como separar. Então foi por isso que a cultura sobreviveu, porque eles deram um jeito de continuarem professando a fé deles. E uma das maneiras é, inclusive, uma das que causa mais polêmica no mundo religioso. Eu vou já explicar por quê.
Porque como eles não podiam professar a fé deles, ou seja, não podiam prestar culto para as divindades religiosas deles, que vinham das religiões do candomblé, da umbanda, as divindades religiosas, como eles não podiam prestar culto, o que é que eles faziam? Eles diziam assim, olha, vamos dar o nome de um santo brasileiro para cada uma das nossas divindades. Então, cada uma das divindades religiosas do culto africano recebeu o nome de um santo da Igreja Católica. Mas por que eles fizeram isso? Porque quando eles estavam dançando e cantando para Santo Antônio, e o dono da fazenda, o senhor o feitor da fazenda, via eles dançando e cantando, eles pensavam que eles estavam dançando e cantando para Santo Antônio, porque eles estavam lá, tocavam os tambores, cantavam a música deles para Santo Antônio, quando na verdade eles estavam prestando culto para a divindade religiosa deles. Agora no momento eu não consigo dizer qual nome cada santo da Igreja Católica recebeu das divindades religiosas dos cultos africanos. Eu não consigo agora dizer para vocês. Mas só como exemplo, vamos imaginar aqui, só citando como exemplo, não será o caso, provavelmente não será. Mas quando eles estavam cantando e dançando para Santo Antônio, e que o dono da fazenda deles, o dono deles, pensava que ele estava cantando para Santo Antônio, ele estava prestando culto para Oxóssi, uma divindade religiosa deles. E assim eles mantiveram a cultura africana. E depois, não é? Depois do processo de libertação dos escravos, eles conseguiram, não é? Transmitir essa cultura. E é por isso que muito da cultura brasileira tem emprestado, não é? Ou seja, foi assimilado, foi apropriado pelos brasileiros dos africanos. Na tradição africana dos iorubás, uma das mais fortes no Brasil, os eguns, também chamados egunguns, babá-eguns ou simplesmente babás, são os espíritos dos antepassados invocados nos rituais dos terreiros. São espíritos especiais que se materializam para dar conselhos e bênçãos. O culto aos eguns é feito em terreiros específicos para esse fim. Outros terreiros são dedicados ao culto dos orixás, divindades ligadas à força da natureza. Nossa, professora, a senhora está falando sobre terreiros? Meus amores, nós estamos conhecendo o outro. O outro precisa ser conhecido. E esse outro precisa me conhecer para que nós possamos conviver, não é isso, meus amigos? Então, a professora está sim falando sobre características próprias de cada religião, tá ok? Sem privilegiar nenhuma nem outra, nem mesmo a dela. O que está em questão aqui não é a religião, o que está em questão aqui é o homem tentar viver em paz e harmonia com as diferenças dos outros e os outros tentarem viver em paz e harmonia com as diferenças dele. Tá ok? A proposta aqui é: quanto mais você conhecer, mais você entenderá, mais você valorizará e mais você respeitará. Tá bem, meus amores? Aqui eu trouxe algumas informações a mais para que a gente possa enriquecer, não é? Para que a gente possa entender do ponto de vista. Eu já falei para vocês como é que os mexicanos vivem, não é? Esse sofrimento. Também tem os japoneses. Os japoneses, eles são mais comedidos, mais calmos, mais tranquilos. Mas eles também valorizam os mortos deles no dia, não é? Que eles prestam culto a eles. Ou seja, faz a sua homenagem aos mortos. Eles costumam retornar lá para a cidade onde eles moravam. E aí revive toda aquela vida deles, entendeu? Eles se reúnem, comem uma alimentação e fazem as suas homenagens aos mortos.
Os guatemalenses, ou seja, aqueles que são do país da Guatemala, eles soltam pipas gigantescas. Eles vão para o cemitério, próximo aos túmulos das pessoas, e eles fazem pipas gigantescas e eles ficam empinando a pipa. E eles preparam um tipo de alimento que só é consumido naquele dia, certo? E no judaísmo, eles não entendem a morte, o judeu, ele não entende a morte como uma tragédia. A morte é algo natural. Viver não é natural, então morrer também é supernatural. Já o budismo, eles são adeptos a, olha, todo mundo vai, nós vamos todos morrer, então nós vamos ter que acostumar, vamos ter que conviver com essa ideia de uma maneira respeitosa. Os islâmicos também têm uma fé muito com relação aos mortos, muito parecida com os cristãos, porque eles acreditam, né? Deus deu a vida, Deus tira a vida. Então, meus amores, como vocês puderam perceber, a nossa aula hoje foi riquíssima culturalmente. Conhecer, lembra que a professora sempre disse para vocês, conhecimento não ocupa espaço, tá ok? Eu vou deixar aqui com vocês uma frase de um filósofo chinês chamado Confúcio e que eu quero deixar para que vocês façam reflexões depois. Olha o que ele diz sobre a morte. Quando se honram os mortos e a memória dos ancestrais remotos, se mantém viva a virtude de um povo, e se mantém viva a virtude e o povo encontra-se em seu maior apogeu, ou seja, no seu grau de perfeição maior, quando você respeita, quando você valoriza, não é? Valoriza os mortos, a memória dele. Por exemplo, os nossos entes queridos morreram, mas ficou conosco a maneira como eles nos educaram, a visão deles de vida que nós colocamos em prática, viver com honestidade, viver a verdade, de acordo com os ensinamentos dele. Então, se eu coloco em prática, aquela pessoa não morreu. Ela sempre vai ficar viva dentro de nós. Amores da minha vida, aqui eu encerro a minha aula, já muito triste, com o coraçãozinho já batendo, mas eu deixo aqui para vocês um abraço muito grande, um beijo enorme, que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós, e lembre-se, você é especial para Deus, tá ok? Uma pedra raríssima e extremamente preciosa. Até a próxima!